Oi, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é sexta-feira, 28 de março de 2025. Agora são 7 horas e 2 minutinhos. Nós estamos começando a última edição da semana do Desperta, né? E começamos já com uma notícia urgente. Um terremoto atingiu Myanmar e aparentemente há várias pessoas mortas e feridas, ainda não se sabe o número exato, mas confirma-se que há pelo menos 3 mortos, né? E as agências de notícias começam a trazer as primeiras fotos desse evento e são impressionantes. A mim lembram muito as cenas registradas lá em Porto Príncipe, a capital do Haiti, em 2009, quando houve lá um terremoto devastador. Você está vendo aqui, olha, a foto de um prédio que desabou lá em Mandalay, né? E o governo local decretou emergência por causa desse terremoto. Numa agência especializada, a agência Apollo 11, especializada na cobertura desse tipo de evento, está aqui, na verdade, foram 2 terremotos muito fortes durante a madrugada. O primeiro aconteceu no horário do Brasil às 6h20 da manhã e às 6h20, o outro às 6h32. O mais grave foi o das 6h20. Depois houve essa réplica aí de 6,4 graus, que ainda é muito grave, porque o epicentro desse terremoto é muito próximo da superfície, está apenas 10 quilômetros abaixo do solo. E aqui no site Apollo 11, a notícia é o seguinte, olha, forte terremoto atinge Myanmar a 16 quilômetros de Sagaing. De acordo com dados recebidos pela rede sismográfica global, um terremoto de 7,7 de magnitude foi registrado em Myanmar, 16 quilômetros a norte e noroeste de Sagaing, às 3h20 pelo horário brasileiro. Portanto, o horário que está aqui, que eu falei agora há pouco, é o horário GMT, né? O horário de Londres. Então, pelo horário do Brasil, isso aconteceu às 3h20 da manhã. O forte tremor ocorreu a 10 quilômetros de profundidade, abaixo das coordenadas tais aqui, que são indicadas no mapa abaixo. Ainda não há informações sobre vítimas no momento do registro dessa informação. E aqui o Apollo 11 destaca o seguinte: devido à forte magnitude e à baixa profundidade em que ocorreu, esse tremor tem um potencial significativo de destruição e pode causar sérios danos em construções e vítimas fatais caso tenha ocorrido próximo a locais populosos. Como a gente viu, né, está a 16 quilômetros de uma cidade grande lá em Myanmar, chamada Sagaing. Ao longo dessa edição, a gente vai renovando aqui as informações sobre esse terremoto. Gente, desculpa, não podia começar o programa sem falar nisso, né? Por exemplo, cadê o Alex? O Alex não foi visto hoje aqui no ICL, ele provavelmente está debaixo das cobertas lá na casa dele. É verdade, Alex? Sim. Bom dia para nós. Bom dia. Está lá o Alex escondidinho embaixo das cobertas, lá deprimido. Por quê? Porque o Palmeirão ontem perdeu para o goleiro do Corinthians, hein, Alex? Sim. Que coisa. O que você achou do resultado do jogo? Foi justo? Foi. O Corinthians jogou melhor os 2 jogos, fez a tática que o Ramon Dias definiu. Foi um resultado justo pelo primeiro jogo. E ontem teve aquele pênalti em cima do Vitor Roque, do Félix Torres, que o Rafael Veiga pegou e chutou daquela forma pro Hugo Souza, que só fez a defesa. E já é o segundo jogo seguido que ele pega o pênalti do Palmeiras quando tem assim. Incrível. Pois é. Gente, vocês estão ouvindo a amargura na voz do Alex, né? Não preciso nem dizer que ele é palmeirense, tá frustrado, coitado. Na verdade, ele veio trabalhar assim, mas quase que não vem, né, Alex? Sim, mas parabéns aos corintianos, o título justo, o 31º título, o maior campeão estadual aqui no estado de São Paulo. Dói muito a um palmeirense ter que admitir essas coisas, eu sei. Mas vamos lá. Sim, Corinthians, parabéns, né? Campeões paulistas, muito bom. Goleiraço, né? Esse Hugo, é Hugo o nome dele, não é, Alex? Isso, Hugo Souza, Hugo revelado Souza. pelo Flamengo. Muito bom. Olha, passou perto o Palmeiras, hein? Bastava fazer um golzinho, né? Não tivesse pegado o Hugo, ia para os pênaltis a disputa aí, só Deus sabia o que ia dar. Mas o Corinthians fez uma campanha melhor do que o Palmeiras, então parabéns aos corintianos, entre eles a minha mulher da Lessa, que é corintiana roxa. Ontem ela tava lá, viu, Alex, lá em casa, assim, tava Ficou toda feliz. Elétrica com o que estava acontecendo no jogo, o gol que não saía, né? Foi Sim. engraçado, porque foi uma final em que o Palmeiras perdeu em casa e houve um empate na casa do Corinthians, né? Sim. Então, foi uma E é final um bem jogo, atípica. e é um clássico, querendo ou não, que os dois ganham um na casa do outro. Então tava aberto, porque tem essa rivalidade e esse resultado não é definido, igual tem outros clássicos que tem uma pessoa que é um time que é mais vigente para ganhar a partida. Valeu, Muito bom. Panunzo.
Beleza, Alex. Olha, desejo a você uma sexta-feira ótima para aguentar aí a zoação que vai acontecer, né? Todo Sim. caso é isso aí, isso é do jogo. Hora se ganha, hora se perde, quem perdeu já viu, né? Tá aqui o destaque na página, olha, foi o 31º título do Corinthians no Paulistão. Não vou ler para vocês a lista aqui de todos os campeões, mas enfim, né? Foi uma campanha muito boa do Corinthians, parabéns aos corintianos. Vamos começar vendo as manchetes dos jornais? Vamos começando aqui pelo site do ICL, como eu faço todo dia. Primeiro, né, Matheus, primeiro os nossos aqui. Então, no site do ICL, fica em icl.com.br, você tem uma visão panorâmica do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Cada dia que passa, melhora o noticiário aqui no site do ICL. E você pode confiar neste agregador aqui, porque aqui você tem tudo que precisa para ficar bem informado do seu dia. Então, se você precisar ir à internet buscar notícias, primeiro coloque lá, iclnoticias.com.br, e você vai achar tudo que você precisa, tá bom? Olha, o primeiro destaque do site do ICL é essa manchete aqui, antecipando o fim de semana, né? Que terá atos contra anistias e os golpistas do 8 de janeiro e a favor da prisão do Bolsonaro. Quer dizer, vai ser um fim de semana marcado por atos da oposição, né? E o Bolsonaro pôde ir para casa tranquilo ontem, porque outra bronca contra ele acabou sendo arquivada a pedido da PGR, né? O PGR tem o juízo de acusação, ele pode arquivar a denúncia ou pode mandar em frente. E aqui o PGR pediu o arquivamento da investigação contra o Bolsonaro no caso do cartão de vacinação. Ao longo do programa hoje a gente vai discutir por quê, tá bom? Por que que o PGR achou que não tem crime ali? Outros destaques aqui, mudanças climáticas, o verão foi menos chuvoso do que o necessário para repor a água no solo, diz aqui esse destaque secundário aqui no site do ICL. E uma foto, né, do ano passado, aquele calorão que fez aquelas queimadas do mês de outubro, que deixaram a gente até sem visibilidade nas estradas, né? Foi um verão inesquecível do ponto de vista climático, né? Outro destaque, movimentos fazem ato em memória das vítimas da ditadura em frente ao antigo DOI-CODE lá no Rio de Janeiro. E teve bastante gente, como a gente pode ver aqui, por essa foto, né? Que ilustra esse destaque no site do ICL. A PF está combatendo uma máfia que vende cigarros. Vocês sabem que os cigarros são o produto mais contrabandeado do Brasil, mais até do que maconha e drogas. Sabe, os cigarros hoje são a grande moeda do crime organizado, porque eles são, né, são moeda quase firme, troca-se tudo por cigarro. E a PF está com uma operação, fez uma operação para combater a máfia dos cigarros e para apreender 350 milhões de reais em bens. Também no campo policial, temos aqui uma outra informação triste, né? Aqui em São Paulo, uma manifestação contra a privatização da CPTM, que é a empresa de trens metropolitanos da grande cidade, ela foi reprimida com violência pela Polícia Militar. A Polícia Militar comparecendo, como sempre, aí, né, reprimindo com violência. Eles não sabem muito bem conviver com manifestações democráticas, né? Então tá aqui a manchete, olha, a PM agrediu um manifestante, levou 3 presos, e no ato contra a privatização da CPTM. Olha, vocês veem as marcas da violência, o sujeito está com a testa sangrando, né? E o que a notícia diz aqui? A Polícia Militar de São Paulo reprimiu com violência ato contra a privatização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos na quinta, por volta das 13 horas, ontem. Um grupo de manifestantes estava em frente à Secretaria de Transportes Metropolitanos quando os agentes começaram a atirar bombas de gás e a disparar balas de borracha, né? Está aqui a matéria no site do ICL. Vistos os destaques do ICL, vamos agora passar para os jornais estrangeiros, né? Vamos ter uma ideia do que está acontecendo no Globo. E eu já antecipo para vocês que muito do noticiário de hoje vai girar em torno da questão das sobretaxas do Trump, que continuam mobilizando o mundo e gerando reações. Entre essas reações, aqui no Brasil também, porque o Lula se manifestou sobre isso ontem, dizendo que se a OMC não der um jeito, o Brasil vai sobretaxar produtos americanos, mas não tem sido essa postura nem do Brasil nem do restante do planeta. O que os governantes de países estrangeiros fazem, temendo prejuízos em escala, né, à economia, é tentar obter uma condição especial de negociação com os Estados Unidos, que estão aí mostrando as suas garras do império mais desumano da história da humanidade. Bom, vamos começar pelo The Guardian. The Guardian, jornal inglês, está aqui na tela para vocês. Olha aqui, eu vou até traduzir para o português, mas antes vou ler isso aqui, ó. Bangkok declarou área de desastre com 2 mortos e dezenas de pessoas feridas e presas
dentro de prédios que desabaram por lá. Você vai acompanhar comigo aqui a leitura dessa notícia. Olha, declarada área de desastre com 2 mortos, dezenas de pessoas presas sob arranha-céus após o terremoto atingir a Tailândia e Mianmar. O Serviço Geológico dos Estados Unidos diz que o terremoto foi superficial, como eu falei aqui no começo do programa, a apenas 10 quilômetros, 6 milhas abaixo do chão, né? Então, muito próximo. Só para lembrar aqui, o terremoto do Haiti, em 2009, o epicentro dele ocorreu a 7 quilômetros de profundidade. Ele praticamente destruiu todo o centro da capital do país, Porto Príncipe, matando quase 300 mil pessoas. Eu fui lá como repórter, era um quadro tétrico, né? Tomara que a situação lá em Bangkok não seja drástica como essa, mas nós vamos ver isso aqui ao longo do programa, porque as informações só começam a chegar no momento. Vamos agora para o Le Monde, lá na França. Eu vou aqui pedir para traduzir para o português, porque não falo nada de francês. Está aqui, olha, após a cúpula, está aqui cimeira, porque é a maneira como os portugueses chamam reuniões de cúpula lá em Portugal. Após a cimeira do Eliseu, Eliseu aqui é o Champs-Élysées, né? O Palácio dos Campos Elíseos. O envio de tropas europeias para a Ucrânia continua no limbo. Como se vê, a França continua muito enredada com a guerra da Ucrânia, e a grande preocupação da opinião pública europeia, especialmente da francesa, é justamente com o acirramento potencial desse conflito aqui, inclusive com o escalar dessa contenda para o campo da estratégia nuclear, que, segundo os franceses, pode acontecer. Os franceses estão extremamente preocupados com essa situação lá. E o que diz aqui a capa do Le Monde? Macron reconheceu durante a reunião da coalizão dos dispostos, na quinta-feira em Paris, que a iniciativa da França e da Inglaterra não encontrou apoio unânime, porque a França e a Inglaterra não aceitam os termos do cessar-fogo pretendido por Trump e já aceito, tanto por Zelensky quanto por Putin, né? E aqui explica a matéria, principalmente porque a perspectiva de um cessar-fogo continua incerta, ou seja, duvida-se na Europa que essas iniciativas prevendo o cessar-fogo, que elas sejam efetivas, que elas convirjam para alguma coisa efetiva, né? Vamos agora ver quais são as manchetes do jornal El País. Também, mais uma vez aqui, vou traduzir para você poder ler junto comigo a manchete aqui na capa do jornal. Está aqui. Trump ordena uma restauração da história americana e uma limpeza ideológica nos museus Smithsonian. Quer dizer, a guerra cultural travada por ele também já tem as suas trincheiras, né? O que diz essa notícia aqui? Vamos ver? Vamos ver o que o Trump está fazendo lá na... O Trump... Deixa eu colocar aqui a minha assinatura aqui do jornal O País. O que o Trump está fazendo em relação à cultura americana? Ele ordenou a limpeza ideológica dos museus Smithsonian e uma restauração da história americana. Entenda-se por restauração a versão dos cowboys, né? O presidente assina um decreto para impedir que instituições culturais sejam locais de doutrinação ideológica. Você não pode doutrinar a favor dos fatos que a história registrou. Tem que doutrinar pela direita. Aí pode, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu sua ameaça de assumir 2 museus Smithsonian em Washington, incluindo o Zoológico do Capitólio nesta sexta, com uma ordem executiva intitulada Restaurando a Verdade e a Sanidade da História, diz aqui o jornal espanhol El País. Vamos agora saber o que acontece nos jornalões dos Estados Unidos, né? Eu tenho aqui na minha tela a primeira página do jornal New York Times. Vou mostrar para você já. Está aqui, olha, o jornalão americano. Vou tirar essa caixinha daqui para você ler melhor. Está aqui a manchete do The New York Times. O desrespeito pelas regras se espalha de Trump para os seus assessores. O jornal tem adotado uma postura bastante crítica com relação ao autoritarismo de Trump e hoje está denunciando isso aqui, quer dizer, as pequenas autoridades americanas empoderadas pela arrogância do governo Trump. Na chamada, a informação diz o seguinte, olha, muitas pessoas no governo de Trump não têm décadas de experiência no governo, nem conhecimento profundo das regras, e aí estão abusando do poder, né? Vamos ver um pouquinho mais em detalhes o que significa isso aqui que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Muitas das pessoas, então, como eu disse, não têm experiência nenhuma. O presidente Trump sempre teve, na melhor das hipóteses, uma atitude indiferente em relação ao manuseio de material confidencial. Como a gente viu
Essa semana o escândalo lá foi justamente a discussão da estratégia de guerra dos Estados Unidos contra o Iêmen num grupo do Signal, né, do qual participava um jornalista que foi lá e contou para todo mundo o que estava se discutindo. Em seu primeiro mandato, ele tirou uma fotografia de uma imagem de satélite de um local de lançamento iraniano que havia sido incluída no briefing diário de inteligência e publicou nas redes sociais. Durante uma reunião no Salão Oval, Trump compartilhou uma dica com o ministro das Relações Exteriores russo da inteligência israelense sobre um plano terrorista. Então pediu que autoridades de inteligência fossem à televisão para inocentá-lo. E quando Trump deixou o cargo, empilhou documentos confidenciais, levou para Mar-a-Lago, vocês se lembram? E outros registros que o Departamento de Justiça disse terem sido indevidamente retirados da Casa Branca. Agora, as atitudes e ações de Trump estão sob um novo escrutínio, já que o conselheiro de Segurança Nacional, o secretário de Defesa e vários membros do gabinete enfrentam questionamentos sobre o uso do Signal, como eu falei. Tá? Se você quiser ler mais sobre isso, nyt.com é o site do The New York Times na internet. Mas se você quiser ficar por aqui, daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nesta informação, tá bom? Olha, outra coisa que acontece nesse momento nos Estados Unidos, no campo da comunicação, e aqui é claro, gente, porque né, assim, é impossível não perceber o espírito censório do Trump. Eles falam muito em liberdade de expressão, mas isso é fanfarronice. Falam da boca para fora, porque não toleram nem minimamente a liberdade de expressão. E no seu afã de diminuir o tamanho do Estado, né, e na sua implicância com o jornalismo profissional, o que o Trump fez lá? Ele calou a Voz da América. A Voz da América foi um veículo de comunicação que informou o mundo sobre a visão norte-americana do processo geopolítico, das guerras, influenciou a formação da opinião política global, sempre no contexto militar e da diplomacia, e agora a Voz da América foi silenciada pelo presidente dos Estados Unidos, pelo Trump, né? Está aqui a manchete para vocês, olha, transmissões da Voz da América começam a ficar em silêncio. As frequências que transmitem a Voz da América, o serviço apoiado pelo governo que transmite notícias, geralmente para países autoritários, estão ficando inativas ou transmitindo música. Virou tudo vitrolão, né? Depois que Trump ordenou o desmantelamento da agência que supervisiona a emissora. Em outros casos, os canais que usaram a sua programação permanecerão online sem contribuições dos Estados Unidos. Portanto, o governo americano retira o financiamento e praticamente silencia a Voz da América. E a Voz da América é um serviço que foi muito importante. Ora criticado, ora elogiado, mas, enfim, a utilidade desse serviço, principalmente para o governo americano, é inquestionável, né? E começam aí as reações. E aqui fica a pergunta, o que será que vai sobrar dos Estados Unidos depois desse furacão Trump, né? Desmantelando lá todo tipo de coisa que, enfim, a história ajudou a organizar sob a batuta do governo americano. Vamos ver agora o jornal The Washington Post, né, que é outro jornal muito prestigiado e é tido como o último reduto da voz liberal nos Estados Unidos. Ele também fala sobre esses cortes nas agências americanas, né, que serão drásticos e profundos. Olha, você pode ver aqui neste destaque, né, que um documento interno da Casa Branca está mostrando que as agências estão se preparando para cortar entre 8% e 50% do pessoal. E aqui na chamada, o Washington Post diz o seguinte: embora as autoridades tenham enfatizado que as estimativas estão sujeitas a alterações, o momento sugere que as agências estão cumprindo a ordem do presidente Trump de reduzir o governo. Ordem, aliás, que vem sendo embargada pela justiça, né? Sistematicamente, o Trump não tem encontrado facilidade com a justiça, né? Mas não tem também dado muita bola para os juízes e tem desrespeitado de maneira cabal decisões judiciais lá. Inclusive, há aqui questionamentos previsíveis sobre o que é a Suprema Corte, como é que a Suprema Corte vai se posicionar em relação a isso, porque o poder absoluto de Trump é algo que desconhece completamente qualquer tipo de barreira civilizatória, né? Bom, lá na Argentina, que é para onde nós vamos agora, o assunto é um processo envolvendo Cristina Kirchner, que é a ex-presidente, né? E ela está
na iminência de ver completado o processo que pode levá-la para a cadeia, né? Está aqui a manchete do jornal El Clarim. Em clima de nervosismo e ironia de Milei, Cristina tem até terça-feira para entrar com recurso na justiça e evitar ir para a cadeia. O Tribunal de Cassação, que é assim que se chama a instância congressual lá responsável pelo julgamento dos crimes políticos, ele rejeitou na sexta-feira um recurso extraordinário contra a sentença de 6 anos de prisão e a proibição perpétua para Cristina Kirchner de exercer cargos públicos. Mas ela não havia enviado a contestação até a última quinta-feira ontem, e é improvável que o faça de última hora. Se for mantida a condenação, explica aqui o Clarim, Cristina Kirchner não vai para a cadeia, ela vai cumprir prisão domiciliar, né? Então, na expectativa lá na Argentina, muito provavelmente na semana que vem haverá uma definição aí, o trânsito em julgado desse processo, ela apresentando ou não a sua defesa. Vamos falar agora sobre o noticiário nos jornais do Brasil. Está aqui a capa do Globo. Os jornais do Brasil falam sobre Bolsonaro, né, gente? Nós estamos aí com uma semana extremamente importante, uma semana histórica mesmo, porque o Supremo Tribunal Federal acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República e agora está instaurada a ação penal que pode culminar com a prisão provável de Bolsonaro e também dos principais assessores que conspiraram e criaram o núcleo de coordenação do golpe que Bolsonaro pretendia aplicar. A manchete do Globo está aí, olha, réu no Supremo. Bolsonaro tenta uma reaproximação com o partido de Tarcísio de olho em 2026. O que está acontecendo? A gente vê que há uma ingerência da seara da política nas decisões judiciais. O Bolsonaro tenta, na verdade, uma saída política, já que durante o julgamento preliminar, o julgamento da admissibilidade da denúncia contra ele, o Bolsonaro nem os seus advogados, nem os advogados dos outros 7 acusados, trataram de refutar a acusação de que preparavam um golpe de Estado. Nenhum deles tentou dizer que aquilo não aconteceu. Cada qual tentou passar a responsabilidade pelo que aconteceu para os outros, né, estabelecendo aí uma cadeira paradoxal de responsabilidades aí. Mas, enfim, a manchete do Globo dá conta de que o Bolsonaro está tentando uma reaproximação com o Tarcísio, visando as eleições de 2026, né? E todo mundo sabe que o Tarcísio é candidato. Vamos ver o que diz essa notícia aqui do Globo? Ela fala o seguinte, olha, inelegível, agora réu sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder, o ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou preocupação em se reaproximar do Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, logo no dia seguinte ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Embora evite falar na possibilidade de não ser candidato em 2026, Bolsonaro externou que a retomada dos contatos com o presidente da legenda, o deputado Marcos Pereira, né, que foi atacado duramente pelo pastor Silas Malafaia, que é uma espécie de pau de palanque do Bolsonaro, e as conversas lá não devem se restringir aos diálogos sobre o projeto para anistiar os condenados pelos atos antidemocráticos de janeiro de 2023. Esse aqui é o principal destaque, então, da capa do Globo, mas tem uma outra informação muito importante aqui também, que é essa sobre o mapeamento feito por governistas, né, que está balizando aí a tramitação da anistia. A manchete diz que o mapeamento dos governistas já identificou cerca de 200 deputados a favor da anistia do 8 de janeiro. Ele foi além do que foi o levantamento que vem sendo realizado pelo jornal Estado de São Paulo, né? E o líder do PT na Câmara prepara argumentos políticos e jurídicos para o enfrentamento da oposição. Vamos ler aqui o lead da matéria, né? A informação principal. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, afirmou que a base do governo vem mapeando a quantidade de deputados que poderiam votar favoravelmente ao projeto de lei de anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Ao Globo, o parlamentar afirmou que cerca de 200 deputados federais têm o perfil de alinhamento a Jair Bolsonaro e, portanto, votariam favoravelmente à matéria ou à urgência dela. Tanto a aprovação da urgência quanto a aprovação da matéria dependem apenas de maioria simples. Quer dizer, a Casa precisa ter 257 parlamentares em sessão para que
a maioria decida se quer tocar o projeto adiante ou se não quer. Portanto, não é necessário nem haver 250 votos, 257 votos, que é metade do quórum da Câmara mais um, para que essa matéria ande. Mas isso tudo esbarra na vontade dos presidentes da Câmara e do Senado, né? E Hugo Mota está se empenhando, até o momento ele que está viajando com o presidente inclusive, está se empenhando para tentar manter o assunto fora da pauta. Vamos ver como é que isso vai prosseguir, até porque ele teve, né, promessas dúbias durante a sua campanha para a eleição à presidência da Câmara, ora dizendo que esse projeto de anistia não seria considerado, ora dizendo que assiste a essa minoria parlamentar muito numerosa de bolsonaristas, né, o direito de discutir se quer ou não anistiar o ex-presidente Bolsonaro. A matéria diz assim, olha, Lindbergh disse ainda que um dos argumentos políticos que usará para evitar que os deputados do Partido de Centro apoiem a proposta são os prejuízos que podem ser causados por uma instabilidade e provocação ao judiciário. Diz ele o seguinte: não adianta dizer que não tem essa possibilidade de pautar a anistia, porque a articulação deles é muito pesada, é uma matéria arriscada, nós estamos mapeando os votos. Estamos mapeando algo em torno de 200 deputados que poderiam votar a favor. Deputados que acabariam votando de acordo com as eleições do ano que vem, porque o deputado conservador não quer perder o eleitor, afirmou. A proposta ainda não passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O ex-presidente da Casa, Arthur Lira, chegou a prometer uma comissão especial para discutir a matéria e isso ainda não aconteceu. De novo aqui, declaração do Lindbergh. Vamos fazer uma argumentação com os partidos de centro de que a Casa não pode entrar nessa. Estaríamos instaurando uma grave crise institucional no país. Estamos estudando os remédios jurídicos para antes ou depois de ser aprovado. Essa lei da anistia é inconstitucional, interferência indevida no Poder Judiciário e fere a independência dos três poderes. Estou convencido de que é inconstitucional, afirmou Lindbergh, o líder do PT. Vamos agora ver os destaques do jornal Folha de São Paulo. A capa está aqui. Olha, o destaque já é o terremoto em Mianmar e na Tailândia, né? E o jornal traz inclusive vídeos dessa tragédia que já correm aí pela internet. Sismo de 7,7 graus Richter, profundidade 10 quilômetros apenas abaixo do solo, muito raso, né? Com danos que se pode ver aí, né, pela gravidade registrada nessas fotos. Essa foto que está aqui, a gente já viu na abertura do programa, é uma foto da agência Reuters. Então está aqui o destaque principal da Folha de São Paulo, que também traz aqui uma reportagem sobre o tamanho das penas e a duplicidade de crimes que geram divergência no julgamento de Bolsonaro. A Folha sempre procurando os defeitos nesse processo, né? Vamos passar agora para a página principal do Estadão na internet. Olha, também diz respeito aqui à tentativa de rearticular, né, no bolsonarismo para acomodar uma candidatura do Tarcísio ou de bloqueá-la para que o Bolsonaro possa ocupar o espaço político decorrente, né, da aproximação das eleições. Essa manchete diz que a entrada de Tarcísio na disputa pelo Planalto é um cenário que se consolida a cada dia, disse o vice em São Paulo. Felício Ramute acredita que, apesar do posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a conjuntura política acabará colocando o atual chefe do Executivo paulista na corrida presidencial de 2026. O Tarcísio tem se comportado como se não fosse com ele, por enquanto, mas é óbvio que é com ele, né? Só que o Bolsonaro não, esse tem passado publicamente recibos toda vez que ele é instado ou confrontado com a iminência do surgimento e da consolidação dessa candidatura do Tarcísio, porque o Bolsonaro está inelegível. Só por um milagre ele vai conseguir reverter a inelegibilidade decretada pela Justiça Eleitoral e sair candidato, mas ele pode tumultuar o processo. Como? Fazendo aquilo que o filho dele, o Eduardo Bananinha, que fugiu para os Estados Unidos, anunciou há algum tempo atrás, que é registrar a sua candidatura a despeito de estar inelegível como cabeça de chapa. E teria aí um vice que poderia ser um dos filhos ou, enfim, alguém do seu universo de estritas relações de confiança. O que faria com que a candidatura tivesse que ser impugnada. E isso é necessário para essa impugnação que haja um processo judicial. Esse processo, entre a decisão de um juiz de primeira instância e o Tribunal Regional Eleitoral, tem prazos
e a campanha é muito curta, né? A campanha hoje dura 45 dias apenas. Então os tribunais vão ter que ser muito rápidos, porque o assunto só perde a sua possibilidade de recurso com efeito suspensível quando passa da segunda para a terceira instância, ou seja, passa do Tribunal Regional Eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral. Até lá, Bolsonaro pode badernar o coreto das eleições, né? E é por isso que ele diz que não cederá espaço político a nada. Mas a candidatura do Tarcísio surge com uma força contrária. Ela tem sido impulsionada, ainda que o ambiente no bolsonarismo, junto a alguns dos próximos do bolsonarismo, seja hostil à ideia de se deflagrar essa campanha agora, dando ao governador o espaço que hoje é do ex-presidente inelegível, como a gente sabe. Vamos agora ver o valor econômico. O valor está preocupado com as tarifas lá de Donald Trump e afirma o jornal aqui que a iniciativa do Trump jogou a indústria automotiva no caos. E uma manchete secundária diz aqui que o Brasil pode ser afetado por essa medida nos Estados Unidos. Vocês vão ver agora que absurdo, né? A ação deliberada de um governo, do governo mais poderoso do planeta, em benefício de uma marca chamada Tesla. Porque por trás do discurso radical de Trump, por trás da sua crença de antiglobalista, por trás de toda a sua manifesta vontade de trazer de volta para os Estados Unidos uma condição que eles já perderam, de ser um país manufatureiro, existe aqui muito esforço em benefício de empresas privadas. Eu estou falando da Tesla. A Tesla, como se sabe, pertence, né? O controlador dela é o Elon Musk, que é secretário informal de Trump, e está atuando como uma espécie de segundo presidente dos Estados Unidos, de presidente paralelo. Só que ele tem sofrido com os negócios dele. Por quê? Porque as vendas caíram muito em função da adesão dele, por exemplo, a eventos de partidos neonazistas como o AfD na Alemanha, de cuja convenção ele participou logo antes das eleições que aconteceram há alguns dias, né? E das seguidas brigas que ele tem travado com democracias como, por exemplo, a brasileira, ou contra decisões europeias, por exemplo, que querem regular, controlar o crescimento e o ambiente das redes sociais, coisa com a qual ele se opõe, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui vendo o que foi que aconteceu. O Donald Trump decretou ontem, que, aliás, foi anteontem, às 6 horas da tarde, no finalzinho do movimento nas bolsas, logo depois dos pregões, ele disse que vai aplicar uma sobretaxa sobre veículos já a partir do dia 2 de abril e sobre peças, sobre autopeças a partir de 3 de maio. O que acontece é o seguinte, isso vai encarecer demais a produção de veículos importados para os Estados Unidos. E muitas fábricas, inclusive americanas, por exemplo, a Ford, a GM, tem plantas industriais instaladas no México, no Canadá e em outros países do planeta, mas principalmente no México e no Canadá. É do Canadá, por exemplo, que vem a maior parte dos insumos consumidos pela indústria automobilística americana instalada em território americano. É de lá que vem o aço, é de lá que vem o alumínio, daqui também, mas principalmente do Canadá. E essas peças, nas suas várias etapas do processo de produção, atravessam várias vezes as barreiras dos Estados Unidos com o Canadá e dos Estados Unidos com o México. Por quê? O mineral é extraído no norte do Canadá. Aí o alumínio e o aço são forjados, né, e mandados para a indústria de transformação, para a siderurgia. Isso é no México, que as peças são forjadas e são laminadas. Depois disso, as peças muitas vezes voltam para o Canadá para serem montadas lá ou vão para o interior dos Estados Unidos para as fábricas das montadoras terminarem a construção dos veículos. Então, esse trânsito entre fronteiras vai encarecer demais a produção dos carros se as sobretaxas forem mantidas. A matéria do valor, e a gente vai mostrar daqui a pouco qual é a interface que existe entre isso e os negócios da Tesla, tá bom? Olha aqui, olha, tarifas de Donald Trump jogam a indústria automotiva no caos. A medida descrita por analistas e investidor como o pior cenário possível, de mão pesada e devastadora, não tem precedentes em sua escala e determinação. 25% lineares. E aqui é que a gente começa a entender os mecanismos dessa fúria de sobretaxa, dessa nova política industrial aí, que rompe acordos assinados pelo próprio Trump em 2017. Por exemplo, o acordo de livre comércio entre o México e os Estados Unidos, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que foi que aconteceu com as ações
com as diversas ações das montadoras, não só as americanas, mas as mundiais, as globais também. Esse gráfico aqui é o gráfico do que aconteceu ao longo desta semana aqui. Olha, é o gráfico que aconteceu ao longo desta semana. Os preços da Stellantis desabaram. Olha, vocês podem ver aqui, eles vinham bem, pequena baixada, voltavam a subir. Quando houve o anúncio, aí elas desceram ao patamar e continuaram descendo durante todo o pregão de hoje, nas primeiras 24 horas dessa medida, tá? Então, houve uma queda significativa aqui nas ações da Stellantis, que lá nos Estados Unidos é GMC e também Fiat, né? A mesma coisa aconteceu com as ações da General Motors. Deixa eu colocar aqui o gráfico de uma semana para que a gente possa ver isso melhor. Olha só, gente, o tamanho do tombo que as ações levaram de anteontem para ontem. Tá vendo só? Elas vinham nesse patamar aqui em cima, olha, de 53 dólares e 10 centavos por ação, despencaram para 47 e 45. E aí não conseguiram reagir mais. Por quê? Porque assim como a Stellantis, a General Motors fabrica metade dos carros que vende nos Estados Unidos fora dos Estados Unidos. Então, é óbvio que um movimento como esse de sobretaxar os veículos produzidos no México e no Canadá vai gerar um aumento de 25% pago pelo consumidor americano. Por isso as ações estão micando nas bolsas de valores. Vamos ver agora o que aconteceu com as ações da Ford. A Ford também produz cerca de 50% dos carros que vêm dos Estados Unidos fora de lá. E aqui, vamos ver aqui o gráfico de uma semana, vocês podem ver aqui, olha, as ações já vinham tendo uma baixa, mas estavam se recuperando, estavam no patamar aí de 10,30 por ação, e a partir de ontem isso caiu, né, para um patamar de 9,97, portanto foi um tombo duro. Agora, a Ford sofre um pouco menos, porque a queda foi um pouco menor em valores percentuais, porque ela fabrica 80% da sua frota, da frota que vende nos próprios Estados Unidos. Tá? Então, ela sofre um pouquinho menos com isso. Aqui nós temos agora, você vai ver o que aconteceu com os carros fabricados na Europa. A Bayerische Motor und Werke, a famosa BMW. BMW teve também uma queda brutal. Vou botar aqui para vocês o gráfico de uma semana. Olha, os preços vinham lá em cima, né? Eles fecharam anteontem a 80,82 preço de venda, dólares, né? E ontem chegaram a 76,095. Então, uma queda aí de quase 5 dólares por ação na BMW, porque a BMW fabrica uma pequena parte só dos carros que vêm dos Estados Unidos em território estadunidense, né? Agora, vamos ver qual que é essa ação aqui que eu separei para vocês. A Toyota. Toyota fabrica metade dos seus carros vendidos nos Estados Unidos lá em território americano e também sofreu bastante. Olha, o preço das ações dela anteontem fecharam a 193, tá? Por ação, o valor do dólar por conjunto de ações, para 183, uma queda de 10 dólares por ação na Standard & Poor's, onde elas são negociadas, tá? Então, vocês estão vendo que as montadoras estrangeiras estão sofrendo muito mais, né? E agora, gente, vamos ver o que aconteceu com a Tesla. Essa que é a questão. Aqui se pode inferir que essas medidas têm por objetivo desfazer aquilo que o próprio Elon Musk está provocando nos seus negócios, tá? Você vai ver o que aconteceu com a Tesla. A Tesla fabrica 100% dos seus carros nos Estados Unidos, tá? São 2 fábricas lá, né? E veja só no gráfico da semana o que foi que aconteceu com as cotações. Enquanto todo mundo descia, a Tesla teve uma valorização súbita aqui, olha, outro pulo. Assim como as ações da GM, da Stellantis e da BMW, da Toyota caíram drasticamente, as da Tesla, que vinham se depreciando por conta da atuação política do Elon Musk, de repente explodiram o preço, né? Elas saíram, olha, no fechamento de anteontem, de 245 dólares por ação e ontem chegaram aqui, olha, a 291, 45 dólares por lote de ações na Tesla, né? Revertendo uma parte da queda que decorre dos protestos de consumidores contra a marca e principalmente do boicote dos europeus, que não querem mais saber de comprar carros da Tesla. Então, vocês podem ver aqui que
na dose, o remédio, na dose, a medida funciona como remédio para a tela e como veneno para praticamente toda a concorrência, né? Salvando, assim, pelo menos o valor patrimonial das ações do Elon Musk. Se fosse aqui no Brasil, gente, e aqui eu quero fazer uma comparação, porque, sabe, a gente muitas vezes inveja o que acontece lá, falando, mas lá é primeiro mundo, não sei o que mais. Isso aqui no Brasil, ação desmedida de um poder, né, da União, do Poder Executivo, do envolvimento do próprio presidente da República, na valorização de ativos de uma marca, isso dava cadeia. Até no Paraguai isso dá cadeia. Nos Estados Unidos não dá. Estão lá tranquilões, fazendo o que podem. E essa investida contra os carros fabricados no exterior para todo mundo, ela gerou, já está gerando consequências, inclusive lá dentro dos Estados Unidos, porque está todo mundo reclamando, principalmente o consumidor americano, que vai pagar muito mais caro pelos mesmos produtos que já consumia. E vocês sabem que lá nos Estados Unidos o carro é um fetiche, né? Lá as famílias têm vários carros, um para cada coisa. Tem um carro para sair, tem um carro esportivo, tem utilitário em casa, é uma profusão de carros lá, daí a importância da indústria automobilística americana. E o que eles fazem lá nos afeta aqui, afeta a produção daqui, afeta a produção dos insumos de aço, de ferro, e por outro lado, pode também ajudar a escoar uma parte dessa produção que certamente terá o seu preço majorado nos Estados Unidos, né, dificultando a troca de carro que os americanos fazem. Então, você viu aí o que acontece quando um Estado se coloca a serviço de uma marca, num contexto de um segmento da economia que é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, o mercado da indústria automobilística nos Estados Unidos gira em torno de 440 bilhões de dólares por ano. Isso é metade de todo o orçamento de investimentos do governo brasileiro. O Alex está me chamando aqui. O que foi, Alex? Tá, vou chamar aqui então. Estamos falando em sobretaxa. Vou falar aqui sobre a reação do Lula ontem, né? O Lula ontem falou sobre o problema e disse que, mais uma vez, o governo brasileiro falou, olha, vou sobretaxar, né? Até agora, no entanto, ele já havia dito isso lá para trás, não houve nada. O governo está apenas pleiteando uma condição especial para discutir essas sobretaxas com o governo americano. Vamos ver o que foi o presidente Lula ontem. Eu acho que o presidente Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele tem o direito de tomar decisões dentro dos Estados Unidos. O que ele precisa é medir as consequências dessas decisões. Qual será o efeito dessa decisão para os Estados Unidos? Eu, sinceramente, se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importa, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. Agora, como ele tem assessor econômico, tem gente para orientá-lo, eu não sei como é que ele vai reagir se isso acontecer. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar outros produtos. Falou grosso o Lula, né? Mas já tinha falado antes e ainda não fez nada. Então vamos esperar dele que tipo de atitude o Brasil pode tomar em retaliação. A tentativa até agora da diplomacia brasileira é de tentar demover os Estados Unidos de cobrar essas sobretaxas de 25% sobre o aço do Brasil, né? Aço e alumínio. Nós somos importantes vendedores desse tipo de matéria-prima lá nos Estados Unidos. Isso vai encarecer para os americanos, que estão contestando esse negócio. Aqui no Brasil, ontem, nós tivemos uma boa notícia, uma notícia contrariando, né, como sempre. É impressionante a falta de capacidade de prever com segurança os movimentos da economia desses analistas dos bancos, do mercado financeiro, que a imprensa grande costuma consultar a cada coisa que acontece. Pois ontem saiu o IPCA 15, está aqui na capa do Valor Econômico, e o IPCA 15 subiu 0,64 em março, mas está assinalado na manchete, abaixo da mediana e da média do mercado. A mediana é o ponto central entre as previsões, dividido pelo número de previsões.
A média é o valor arbitrado aqui, o valor considerado. O que o mercado esperava? Esperava um IPCA 15 de 0,67, veio um pouquinho abaixo, veio 0,63. Mas precisa lembrar que o IPCA do mês anterior foi, se eu não me engano, de 1,23 aqui. Eu vou ler a notícia aqui só para confirmar esse dado para vocês, mas foi muito menor. Então vamos lá ver o que trata a notícia do IPCA. E mais uma vez os vilões foram os alimentos, né? E também a gasolina. A gasolina sozinha pesou em 0,1 desse índice de 0,67, né? Por causa da incidência do novo ICMS cobrado pelos estados. Então, vamos lá. A matéria também ressalta que essa taxa é maior para um mês de março desde 2023. Portanto, há 2 anos, desde março de 2023. Agora, veio menor do que esperava o mercado, que é um bom sinal de que a inflação está desacelerando. O valor diz o seguinte: após alta de 1,23% em fevereiro, o INPC 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial no país, subiu 0,64% em março, informou nesta quinta-feira o IBGE. Em março de 2024, o IPCA 15 tinha sido de 0,36%. Taxa é a maior para o mês de março desde 2023. O resultado ficou abaixo da mediana das 28 projeções de analistas de consultorias e instituições financeiras consultados pelo Valor Data, que estimavam alta de 0,67 em março. O intervalo das estimativas ia da alta de 0,35 até 0,84, diziam os mais pessimistas, né? E o jornal diz aqui, como eu falei anteriormente, que a gasolina foi o item individual que mais influenciou a alta do índice de preço. A variação foi de 1,83%, que gerou um impacto de 0,10 ponto percentual no 0,67% representados por esse índice. Com o dado de março, o IPCA 15 acumula alta de 5,26% em 12 meses. Até fevereiro, o resultado em 12 meses era de 4,96%. O resultado acumulado nos meses de janeiro, fevereiro e março chegou a 1,99%. Olha só aqui a boa notícia. O resultado em 12 meses também ficou abaixo da mediana das 28 estimativas coletadas pelo Valor Data, que era de 5,29%, com intervalo que variava de 4,95% a 5,47%. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central para 2025 é de 3% e a tolerância é de 1,5 ponto para cima ou para baixo, ou seja, 4,5 pontos percentuais, né? Estamos perto, mas ainda não estamos lá. E a perspectiva, segundo a ata do Copom, da última reunião do Copom na semana passada, é a de que a inflação desacelere. A despeito disso, está prevista aí uma nova alta dos juros praticados da taxa básica praticada pelo governo brasileiro. E olha, teremos mais preços subindo aí nos próximos dias, né? Agora são os preços dos remédios, que já andam pela hora da morte, né? E tem uma matéria aqui no Viva Bem do UOL antecipando qual será esse cenário. Os preços dos remédios aumentam a partir de terça da semana que vem, né? E aqui dicas para economizar na compra dos remédios. Perdão. Os preços dos medicamentos podem ter reajuste a partir da próxima terça-feira, segundo a Anvisa. Os valores devem ser informados pelas farmacêuticas, à CMED, que é a Câmara de Regulação de Medicamentos, até segunda, e isso ocorre anualmente. Olha, o reajuste vai ser de até 5,06%. O valor do reajuste não foi divulgado, no entanto, o Sindusfarma, que é o Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos, sugere que ele fique entre 2,60% e 5,06%, reajuste médio de 3,48%. Pode variar conforme a concorrência no mercado. Quanto maior a oferta de um determinado remédio, menor tende a ser o aumento autorizado. Isso acontece principalmente com os genéricos e os similares sem patente, que possuem preços mais competitivos. Já os medicamentos patenteados e com poucas alternativas disponíveis podem sofrer reajustes mais elevados. A política atual de preços é a do teto como limite máximo, no entanto, o mercado pode praticar descontos em cima do valor, por isso o preço final pode variar. Você já viu que você chega na farmácia, aí você pede um remédio, em troca da declaração do seu CPF, o balconista te dá um desconto de 20%, 30%, às vezes 50% do preço do medicamento, né? Isso é sinal de que a margem dos laboratórios é muito ampla e eles pagam pela quebra do sigilo dos seus hábitos medicamentosos, né, um valor
que poderiam estar dando como desconto a qualquer um, porque na verdade é o preço que acaba sendo praticado, né? E há várias implicações da concessão desse desconto com base na LGPD, o que significa efetivamente que eles têm margem para negociar preços menores. Se quisessem, poderiam aproveitar, né, assim, essa margem de lucro espetacular que essa tabela permite para beneficiar a população, mas não fazem isso. Não fazem isso. Bom, vamos voltar a falar sobre o terremoto lá em Mianmar, né? O terremoto lá em Mianmar já tem 20 mortos confirmados lá em Mianmar e 3 na Tailândia. Quando a gente começou a edição de hoje, eram apenas 3 mortos confirmados e essa contagem deve subir. Na medida em que o tempo avança, a gente começa a ver as fotos aí, como vocês podem ver, olha, um edifício colapsado, aí, um edifício de apenas 3 andares colapsado, mas a informação veiculada pelas agências de notícias dá conta de dezenas de prédios que desabaram, né, num horário muito complicado, cheios de gente dentro. E agora o esforço das equipes de resgate é justamente por buscar essas pessoas para que elas possam ser retiradas dos escombros que estão espalhados lá por várias cidades americanas. Próximo assunto, mais uma decisão do Supremo, liberdade condicional de Daniel Silveira. O Supremo já tem maioria contra a liberdade condicional do ex-deputado. A informação no site do UOL dá conta de que o Supremo formou maioria para manter preso o ex-deputado federal Daniel Silveira. Logo em seguida, né, depois do voto do Zanin, o ministro Luiz Roberto Barroso foi contra, totalizando 7 votos. O Daniel Silveira é recalcitrante, ele é um sujeito muito atrevido, ele não cumpre os termos da cautelar e por isso vive voltando para a cadeia, né? Agora ele quebrou a tornozeleira eletrônica algumas vezes e por isso está sendo devolvido para dentro da penitenciária. Já votaram os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia Dias Toffoli e Edson Fachin. A votação acontece no plenário virtual, que está analisando lá o recurso da defesa do Daniel Silveira para que ele retorne à liberdade condicional. Moraes é o relator, foi o primeiro a votar, votou contra a liberdade. O julgamento teve início no dia 21 de março, termina amanhã. Atualmente, Silveira cumpre pena em regime semiaberto em uma colônia agrícola em Magé, no Rio de Janeiro. O ex-deputado foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em 2022 em regime inicial fechado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito, porque promoveu ataques aos ministros da Corte e porque estimulou os atos antidemocráticos. Ele, que também é ex-policial militar, foi preso em 2021. Portanto, deve ser mantido na cadeia, né? Como vocês sabem, nós temos aí no âmbito do governo Lula essa aposta no crédito consignado para o FGTS, mas nós temos aqui o Guilherme Bausa, da Globo News, faz aqui um apanhado sobre as críticas que o governo Lula está sofrendo. E são muitas críticas aqui, elas começaram a partir de um vídeo em que a hoje ministra Gleisi Hoffmann chamava o crédito consignado de empréstimo do Lula. Empréstimo do Lula. Não sei se o termo é feliz, mas a campanha que está acontecendo nas redes é uma campanha bastante insidiosa, né? E aqui o Guilherme Bausa está nos dizendo aqui que o Lula está começando a enfrentar essas críticas aqui e estudando como é que vai reagir. A matéria diz que a modalidade de empréstimo com juro menor e garantia do FGTS já começou a operar nas plataformas do governo, só que os grandes bancos não estão lá ainda, tá? Chega aos bancos privados apenas em abril. Os economistas alinhados ao governo questionam o uso do FGTS. E a oposição usa esse vídeo da Gleisi chamando o recurso de empréstimo Lula como matéria-prima para produção de memes aqui críticos ao governo, né? Não sei se está certa essa história de empréstimo do Lula, mas o fato é que a medida é uma medida boa e já teve mais de 50 milhões de simulações desse tipo de crédito feitas por pessoas interessadas, principalmente quem está endividado no cartão de crédito, né, no rotativo do cartão de crédito, ou devendo no cheque especial, porque aí os juros são mortais. Eles vão de 200% do cheque especial a quase 600% no rotativo dos cartões de crédito. Vamos para o próximo assunto? Nós já estamos quase no finalzinho, eu tenho um recadão para você daqui a pouco. Hoje você vai ter a última chance de usar o link divulgado aqui para se inscrever numa iniciativa muito legal aqui do ICL, que é gratuita, que é essa aqui, olha, que está aí, ó, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Prepara aí o seu celular, porque eu vou te mostrar esse QR Code que está aqui na tela, já já, você vai apontar o seu celular para aí, eu vou deixar na tela, tá?
Você vai apontar o seu celular por aí, vai cair nesse site aqui, olha, despertaecl.com.br. Aí você deixa lá o seu endereço de e-mail. O que é o evento? O evento é uma constelação de atletas medalhistas, atletas que se destacaram muito, né? Nós vamos ter... Bota aqui para mim no telão aqui, fazendo favor, Alex, que eu quero mostrar isso aqui para o pessoal. Já estou falando, eu disse que ia falar daqui a pouco, já estou falando agora. Chama Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Nós vamos falar aqui sobre como os atletas conseguem superar os seus próprios limites e como é que os atletas fazem para encontrar a motivação para ir além, não só dos adversários, mas além das suas próprias limitações, né? Começa com uma aula magna do Mark Allen, mediada pelo Eduardo Moreira. Nós vamos ter também aqui o Marco Schultz, vamos ter a Joana Maranhão e muitos outros atletas numa plataforma que transforma esporte, motivação em algo produtivo para você e para a sua vida, seja no campo pessoal, para melhorar a sua saúde com programas de yoga, por exemplo, ou seja mesmo na aplicação de motivação nos seus negócios. Então não perca, é de graça, está aqui, olha, despertaecl.com.br. Se você quiser facilitar as coisas, é só apontar o seu celular aqui para esse QR Code, você vai parar lá. É só deixar o seu e-mail e você ganha um ingresso para participar dessa aula magna, que é de graça e não precisa nem ser membro do ICL, qualquer um pode assistir essa aula magna, tá bom? Para encerrar o programa de hoje, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo lá na Argentina, porque isso aqui provavelmente vai estar no noticiário do dia de hoje, é bom porque você já tem uma antecipação. Existe uma queda de braço na Argentina entre o Ministério da Economia do governo Milei e o FMI. Por quê? Porque a Argentina, mais uma vez, está reformulando os termos do seu contrato com o FMI e ontem o Luiz Caputo disse que esse empréstimo seria de 20 bilhões de dólares. Só que o FMI veio e falou, olha, não tem nada disso ainda combinado, desmentindo aqui a informação do governo Milei, que hoje deve acertar lá os seus ponteiros com o Fundo Monetário Internacional. Então, como a gente vê, a despeito, né, da melhora de indicadores que dizem respeito à contabilidade do governo, que impôs um regime de pobreza absoluta à maior parte da população da Argentina, existe ainda essas aparas a fazer com o FMI, que não topou, de qualquer maneira, conceder esse dinheiro todo para que o governo possa ir dando conta lá de quitar os seus passivos, tá bom? Gente, é isso, repito para vocês, despertaecl.com.br, faça a sua inscrição, é domingo, portanto faltam só 2 dias, aproveita agora, já vem aí o N1, você vai aqui no despertaecl.com.br, deixa lá seu e-mail e ganha logo esse ingresso, tá bom? Eu desejo a você um ótimo fim de semana, se a gente não se vê mais, e para os que ficarem conosco aqui na programação do ICL, eu te encontro às 11 horas, junto com a Débora Maganha, no programa ICL Mercado e Investimentos, tá bom? Tchau para vocês, bom fim de semana e juízo, pelo menos o necessário. Tchau. They're going to win, I'm going to lose. Do you think that's the champion's mindset? Não abra mão de desenvolver a sua melhor versão, porque é uma conquista sua que ninguém pode tirar. Segui tudo que o treinador pediu, aí dali, Ronaldo da Costa começou a brilhar. Eu fico até emocionado aqui, porque não foi fácil. Bueno, para la vida creo que el deporte le da valentía. Por mais que a situação pareça difícil, eu não poderia parar antes de tentar. Desistir jamais. Eu tenho uma definição de superação que é o ato de vencer desafios, né, e alcançar vitórias. Descobrir o meu verdadeiro potencial do corpo e da mente. Melhores caminhos nas suas práticas e poderem evoluir e poderem tirar tudo aquilo que o esporte pode trazer, tanto de mente como de corpo. Acaba aprendendo a se conversar com você mesmo durante a prática do esporte. El campeón no se hace solo, el campeón se hace con atletas, con entrenadores, con compañeros, con familia, con amistades.